E aqui, em Gênesis, para a gente começar, no capítulo 3, no versículo 8, ele vai dizer assim, deixa eu só abrir aqui meu esboço, depois eu não me perder. Ele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava, guarda essa palavra, que andava. Vamos repetir? Que andava. Que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que acontece? A gente sabe, né, que Deus criou a humanidade, criou ali o homem. A palavra Adão significa humanidade, por isso que ele fala Adão e a mulher. Só depois ela recebe ali o nome de Eva. Então ele cria, planta um jardim, coloca eles ali, dá algumas instruções, algumas direções, dá autoridade, domínio para o homem. E ali, Deus, então, todos os dias, na viração do dia, os visitava. Deus, o próprio Deus, o autor, o Criador, ele então visita a sua criação, o homem, naquele jardim. E após eles pecarem, cometerem ali o pecado, caírem em pecado, eles então se escondem ao ouvir a voz de Deus e os seus andando ali no jardim. Ali o autor podia apenas ter colocado que eles se esconderam quando ouviram a voz de Deus. Mas ele deixa claro que além de ouvir o Senhor, além de ouvir a voz de Deus, ele deixa claro que o Senhor estava andando ali naquele lugar. Deus estava andando ali. Quer dizer o quê? Que Deus, ele estava presente com eles ali no jardim. Agora eu quero que você lembre-se, eu não vou abrir, mas eu quero que você só lembre. Essa passagem mostra Deus aqui na terra com o homem. Depois, mais para frente, muito tempo para frente, o povo está escravizado no Egito. Deus envia um libertador, Moisés. Após saírem, abrir o mar, eles então ali, Deus ele pede então que Moisés prepare um povo, eles jejuam, porque Deus queria se revelar ao homem. Deus queria se apresentar ao homem, da mesma forma que ele havia se apresentado a Moisés na sarça. Deus queria então se revelar ao homem. E eu fico imaginando o desejo e eu vou usar essa palavra, mas é só para poder ilustrar, tá? A ansiedade de Deus por aquele momento, de se manifestar naquele monte. Eu fico imaginando ele como um pai, novamente, depois de tanto tempo, poder novamente se manifestar e se apresentar ao seu povo. E ele então, ele começa ali a se manifestar no Monte Sinai, e começa aqueles trovões, começa relâmpago, o monte treme, vem uma nuvem, o povo teme. O povo tem medo e desiste de subir o monte. E fala, não, sobe Moisés, e o que Deus falar para Moisés, nós vamos receber. E eu fico imaginando Deus. Porque ele tem sentimentos. A Bíblia fala que ele se ira. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A diferença é que Deus não é dominado pelos sentimentos. O sentimento faz parte do ser humano. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E eu fico imaginando a alegria, a expectativa de receber o povo. Apesar dele saber que o homem não ia subir, ele sempre vai dar o livre-arbítrio, dizer, eu vou lutar até o final. Ele vai subir. Ele nos dá esse livre-arbítrio. Mas os homens não quiseram, sobe só Moisés, era para Arão subir também, mas sobe só Moisés. Arão vai até o começo, desiste, e aí tem toda a história que a gente conhece do bezerro de ouro e tal. Mas Deus ele não desiste de se revelar, de estar novamente ao lado do homem. De estar perto novamente do homem. Quando eu falo homem, eu estou generalizando a humanidade, homem e mulher.
E ele então, eu acho isso tremendo, esse amor de Deus. Ele desce. Já que o homem não quis subir ao nível de Deus, ao monte, Deus então ele desce. E começa a fazer morada dentro de uma tenda. E começa a se revelar ali a sua glória, ali na tenda, para o sumo sacerdote. A Bíblia fala que quando Moisés entrava para falar com Deus, o seu rosto resplandecia da glória de Deus. Deus se revelava ali a Moisés, dentro da tenda. Deus então, ele vem até a tenda. Ele falou, não vou desistir, eu quero estar perto do homem. Ele não podia estar perto de todos, porque o pecado impedia o homem de se aproximar de Deus. Eu dei um exemplo de manhã, e eu dou também esse exemplo para as crianças, quando eu vou falar sobre a presença, a glória de Deus, sobre o pecado. A Bíblia fala que a glória de Deus, ela é mais forte, ela opaca o brilho do sol. Ninguém consegue chegar perto do sol. Nós, mesmo aqui de longe, não conseguimos olhar a olho nu para o sol, porque a nossa vista se queima. Precisamos de um óculos de sol para olhar para cima. E olha a distância que o sol está de nós. Tem, esse escudo em volta da terra, que ajuda também a não entrar toda a força do sol. Você imagina a glória de Deus. Deus então ele se afasta da humanidade, Adão e Eva, para não matar a humanidade. Porque o pecado, ele não só separa a gente de Deus, mas ele nos mata. Ele não separa a gente só fisicamente de Deus, mas ele nos separa a eternidade. E por amor a nós, por amor a Adão e Eva, para não acabar com a humanidade, ele então se afasta. Mas eu falei, o desejo de Deus sempre foi estar com o homem, estar com a sua criação, estar junto. Ele então começa ali no Monte Sinai dando um exemplo, porque tudo no Velho Testamento vai apontar para Cristo, vai apontar para Jesus. E então ali Deus começa a se manifestar ali na tenda. Depois Salomão cria um templo maior. E ali então ele manifestava parte da sua glória. Ali não estava só a total glória. Não tem como prender Deus dentro de uma tenda, dentro de uma arca, arca da aliança. Mas Deus então se manifestava ali através de um homem. Tinha todo um ritual que tinha que ser feito antes do sacerdote, o sumo sacerdote entrar lá dentro, para fazer a expiação do pecado do homem. E se ele estivesse em pecado, ele era morto ali dentro. Não é que Deus era mau e matava ele, mas como eu falei, não tem como se aproximar de Deus em pecado. É automático, a gente morre. A gente já está morto, né? Quem está no pecado está morto espiritualmente. Mas se ele se aproximasse, ele também morria fisicamente. E então Deus ali começa a se revelar na tenda. Começa a se revelar através de alguns profetas. Alguns reis, como o rei Davi, que foi rei, profeta, sacerdote. E então chega-se o tempo tão esperado por Deus. Chega-se então o tempo de enviar Jesus. Quero que você abra sua Bíblia agora em João, capítulo 1. Evangelho de Jesus, escrito por João. João 1, versículo 14. A gente conhece bastante essa passagem do capítulo 1, mas eu quero ler em específico o versículo 14. Diz assim, vamos ler comigo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali está dizendo que Jesus, ele era o Verbo, a palavra de Deus, Verbo vivo. E ele então se fez carne. Primeiro Deus, ele desce à tenda e habita numa arca, dentro da tenda.
Tanto que, quando o povo de Deus ia para uma guerra, eles levavam a arca, que simbolizava a presença de Deus, e eles venciam. Até que teve uma época que estavam pecando tanto, que Deus já não estava mais, eles não conseguiam prender a presença de Deus, era Deus que queria estar ali. Eles levam a arca, mas não acontece nada. A arca é roubada. Depois Davi acaba resgatando ela. Então agora Deus, Ele envia o seu filho, e o Deus Filho, Ele toma ali a forma de carne, de corpo, de homem. E através de Jesus, através do corpo de Cristo, que é sem pecado, o Pai então se revela através do Filho. Em João 10:31 vai dizer que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele também diz, nada do que eu faço por mim mesmo, mas o Pai quem faz através de mim. O Pai estava no Filho. E o Pai se revelava através de Cristo, aqui na terra. A palavra que está escrito habitou, no original significa tabernáculo, tabernaculou, tenda, tabernáculo. Jesus, Ele se fez carne e tabernaculou, quer dizer, lembra da tenda onde Deus se manifestava? Agora, Jesus era essa tenda. E essa tenda ela andava entre os homens. O próprio Deus começou novamente a andar entre o homem. Ele começa lá atrás andando entre Adão e Eva, agora Ele está entre o povo. Mas o povo não reconhece Ele. Os discípulos que tanto andavam com Ele, que presenciavam grandes milagres, não sabiam quem era Cristo. Não sabiam quem era Jesus. E através dos textos aqui eu vou mostrar para vocês. E ali depois de realizar alguns milagres, vá para o Evangelho ali de Jesus segundo Marcos. Vá para Marcos capítulo 4. Eu gosto de Marcos porque, essa passagem no livro de Marcos, porque ela dá alguns detalhes que os outros evangelhos não dão. E eu quero citar aqui. Ela tem muita mensagem, mas eu quero focar em alguns detalhes. Aqui no evangelho, de Marcos, aqui no 4, versículo 35. Ele vai dizer assim, naquele dia, saindo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, tranquilo. E ele diz, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem alguns pontos que eu quero falar, mas eu vou depois enfatizar mais no final. Aqui mostra aqui que não só ele saiu com o barquinho, mas vários outros barcos saíram com ele. Aqui está no Mar da Galileia. Para aquele povo, naquela época, toda a quantidade de água, grande quantidade de água, eles chamavam de mar, mas era um grande lago. E o Mar da Galileia, ele fica tipo uma fenda. E no frio, quando começa a derreter os gelos, as geleiras, vem um grande vento, derruba, e vem um grande vento, por ser ali no meio como fosse uma fenda, o vento é muito mais forte. Quem mora em apartamento aqui, que as torres são altas, sabe que como venta entre os prédios. Quanto mais alto, mais vento, mais a força. E ali veio uma tempestade de vento, não era tempestade de chuva.
era de vento. Lá tinha muito isso. Como no deserto tem a tempestade de areia. E aquele vento forte fez com que as ondas se levantassem. A Bíblia não fala, mas eu me pergunto, cadê os outros barcos? Abandonaram aquele barquinho simples à deriva para morrer. Com certeza seguiram a Jesus porque queriam ver mais milagres. Mas quando veio a tempestade, todos, vazaram. A Bíblia não fala dos outros barcos mais. A Bíblia não fala também que eles saíram, mas eu acabo deduzindo que tenham vazado, tenham sumido. E aqui, eles então aterrorizados, com medo, temos que lembrar que naquela época os barcos não tinham motor, os barcos não tinham energia, os barcos eles usavam lamparinas, provavelmente estavam apagadas devido ao vento e às ondas, estavam sem enxergar, aterrorizados. Então, eles lembram que Jesus estava no barco e vão lá, acordam ele e dizem: Senhor, mestre, o Senhor não te importa que vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus então levanta, manda, repreende ali o mar, o vento, tudo se acalma. As ondas ali, o vento. E tudo se acalma e ele fala para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Amados, eu quero só abrir um parênteses aqui, nessa parte. Cuidado com o medo. O medo e a fé não andam juntos. Não andam. Quem nasceu de novo, quem é nova criatura em Cristo Jesus, não recebeu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Paulo diz isso em Timóteo, lá em 2 Timóteo. Paulo vai dizer isso para ele. Lá em 2 Timóteo, deixa eu só pegar aqui que eu não lembro de cor. Um 7. Diz assim: porque Deus, coloca na ARC para mim, por favor. Essa versão do ARC. Ele diz, está aqui, né? Porque Deus não nos deu espírito de temor, que é medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tem uma versão que vocês colocaram de manhã que fala domínio próprio. NVI? Põe para mim, NVI. Obrigada, Ana. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Aquele que diz: ai, pastora, sabe como que é? A carne é fraca. Não é que a carne é fraca, é que o espírito está fraco e a carne está forte. Porque a Bíblia fala que nós temos que subjugar a nossa carne ao espírito. Deus nos deu autoridade. Quando Deus criou Adão, ali, criou o homem e a mulher, Ele deu autoridade para ele. Deu domínio. Ele perdeu a autoridade, o poder, o domínio, quando pecou. E então o espírito, ao pecar, ele deixa de ser autoridade e passa a ser escravo do pecado e da carne. Mas ao nascer de novo, receber, o seu espírito nascer de novo, ele recebe novamente a imagem e semelhança de Deus, e com ela a autoridade e ousadia. Então, se você, pastor, é errado ter medo, é pecado? Não, não é errado ter medo, não é pecado ter medo. Quer dizer, errado é a gente aceitar que o medo prevaleça. É subjugar o medo ao teu espírito. É como Davi diz: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Confia em Deus. Isso é subjugar a nossa carne. É poder dizer: ei, Vanessa, por que você está com medo? Confia em Deus. Subjugá-la, colocá-la ela debaixo do teu espírito. Porque Deus não te deu uma carne de autoridade, Deus te deu um espírito de autoridade. E Ele fala em espírito minúsculo, Ele não está dizendo do Espírito Santo, Ele está falando ao nosso espírito. Ele não nos deu um espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de ousadia, de poder e de amor e domínio próprio.
Nós temos que ter esse domínio. Ei, peraí, eu estou com medo? Sim, eu estou com medo, Deus, mas eu apresento esse medo ao Senhor. E eu vou subjugar esse medo ao meu espírito e ao teu governo. Porque o teu espírito habita dentro de mim. Eu vou vencer, porque eu posso todas as coisas naquele quem me fortalece. Então Deus ele diz para ele: por que estáis tão tímidos? Não tendes fé. Amados, a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqueles discípulos estavam ouvindo a palavra de Deus sempre com Jesus? Estavam. Eles estavam nos sermões, eles estavam vendo os milagres, eles estavam sendo alimentados da palavra. Mas o espírito de timidez, de medo deles, não permitia que a fé crescesse, que a fé agisse, que a fé operasse. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Se a gente não lembrar, tomar ter essa postura, peraí, Deus não me deu o espírito de medo. Diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Medo, você não vai me dominar. A palavra de Deus diz a respeito dessa área, dessa área, dessa área, dessa área. Deus, o Senhor vai comigo. O Senhor vai comigo. E vai subjugando. Não estou falando que é errado você chorar, se apresentar a Deus, não é isso. Não é negar, é você lutar. Tem momentos que nós vamos ter medo. Davi teve. Mas ele levou a Cristo, levou a Deus, perdão. Jesus, no seu momento de aflição, ele leva a Deus. Ele leva ao Pai. Ele leva ao Pai. Mas muitas vezes nós não levamos ao Pai o que está nos deixando com medo. Preferimos aceitá-lo e deixá-lo dominar a nossa vida. Então, ele disse que não tem de fé. E aqui no 41 ele diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amados, quem é este? Eles não sabiam que era Jesus. Eles estavam andando com Jesus e já tinham visto vários milagres. Jesus, então, depois, você vai ver que ele, então, mais para frente, ele vai ter ali a multiplicação dos pães. Lá no capítulo 6. Vai ter a multiplicação dos pães. Depois, você vai ver que Jesus anda sobre as águas. E aí, quando Jesus ele anda sobre as águas, vai para o capítulo 6 aí de Marcos mesmo. No versículo 50. Diz assim: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Por que eles não haviam compreendido o milagre dos pães? Amados, igual eu falei, eles não ainda sabiam quem era Jesus. Para eles viam Jesus ainda como um profeta, como um Messias que vinha para libertá-lo do governo de Roma, que assumiu o governo ali de Israel. Eles ainda não tinham tido o entendimento que Deus estava falando de um governo muito maior, não só de Roma, mas o governo do mundo. Jesus estava trazendo o governo do reino para essa terra. Mas eles estavam focados só ali, em Israel. Que Jesus ele ia tomar o governo. Tanto que eles estavam na esperança que quando Jesus entrasse ali em Jerusalém, ao invés de entrar montado no jumento, gente, no jumento, Deus entrasse no cavalo. Tudo isso tem significado. Um rei, igual Davi, quando ele entrava dentro de uma cidade, e ele estava entrando, ele proclamando uma guerra, ele entrava montado num cavalo. Porque ele estava entrando como rei de guerra. Jesus vai voltar montado num cavalo, porque ele vai vir para tomar a terra para de volta. Mas naquele dia, Jesus entra montado num jumento, porque o jumento simbolizava paz. Ele estava vindo, trazendo paz.
Ele não estava em guerra. Ele vai vir, a Bíblia fala para isso, que ele vai vir montado no cavalo, ele vai voltar ainda. Depois que ele voltar, arrebatar com o nosso, ele vai vir. Depois que tomar tudo, no final de tudo. Ele vai vir como rei. Ele subiu como um cordeiro, mas ele vai voltar como rei. Eles tinham a esperança, eles tinham a visão de que Jesus ele ia tomar ali o governo, ia vencer ali, tomar de volta, tirá-los daquele império de Roma sobre eles. Mas não é o que acontece, eles não entendiam ainda. E então Jesus novamente, depois você vai ver que ele realiza uma outra multiplicação de pães, a segunda. Por quê? Lembra lá do deserto? Quando Deus alimenta uma multidão com pães. Durante todo o deserto, Deus está ali alimentando uma multidão. Quando Ele alimenta a multidão, Ele está dizendo, ei, eu sou Deus. Mas pastora, não era mais fácil Jesus simplesmente dizer, ei, olha, eu sou filho de Deus, eu sou Deus? Não. Porque ali iam ser apenas palavras, eles precisavam entender com o coração. Quem era Jesus? Quem era Jesus que estavam com eles? Quando Jesus ele repreende o mar e o vento, ele está mostrando para os seus discípulos, ei, profetas fizeram milagres, profetas ressuscitaram mortos, profetas realizaram curas, mas nenhum profeta teve autoridade sobre água e vento. Porque isso é só o Criador quem tem. Ele está querendo dizer isso. Profetas operaram milagres, sim, Elias fez milagres, Eliseu fez milagres. Mas ele está dizendo, ei, eu sou maior que profeta. Ele teve sim ministério aqui. Ele exerceu 5 ministérios. Ele exerceu o ministério de evangelista, de intercessor, de pastor, de profeta. Mas isso, ele exerceu funções. Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, ei, quem tem autoridade sobre as águas? Lá quando Deus cria o mundo, lá no começo, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. E ali ele começou a fazer separação. Esse movia, na palavra original, é como se asas estivessem balançando e fazendo aquilo se mover. E um vento forte iam se balançando e separando. Era a glória de Deus, o poder de Deus movendo aquelas águas. É Deus quem tem autoridade sobre vento, sobre a criação. Eu não estou menosprezando e desprezando os milagres, amados. Posso entender isso. Eu sou prova viva de milagres. Viva de milagres. Deus me salvou da morte várias vezes. Uma foi do Covid. Entre outras, quando eu era criança. A ponto de chegar morta no hospital, já roxa, sem pulso, sem respiração, sem nada. E Deus me trazer a vida e o médico dizer não sei como. Eu sou prova disso. Mas isso não impediu de um dia eu voltar para a terra. Porque um dia eu vou morrer. Deus me curou de várias enfermidades, mas eu passei por outras enfermidades e Deus me deu a vitória. Eu não estou menosprezando os milagres. Estou querendo dizer e mostrar, que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Eu sou maior que milagre. Eu sou mais do que um profeta, do que um realizador de milagres. Jesus, ele não veio como missão realizar milagres. Porque milagres ele podia usar qualquer profeta. Ele podia usar quem ele quisesse. Ele veio para trazer o reino de Deus. Ele veio para trazer o governo do Pai. Tanto que os discípulos uma hora perguntam para ele, onde está o reino de Deus? O que é a vida eterna? E Jesus então vai falar para eles o que é a vida eterna. Ele diz, a vida eterna é essa, que todos conheçam o Pai e conheçam Jesus a quem Ele enviou. A vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna começa agora. Não é quando morremos. A nossa vida começa a ser contada do momento que nascemos. Está sendo escrito. A nossa vida. Ela já foi escrita por Deus, mas nós estamos escrevendo o que a gente está fazendo. E eles não estavam entendendo, eles estavam presos ali só nos milagres.
Ele mesmo diz que a multidão, na segunda multiplicação, quando a multidão vai atrás dele, ele fala, vocês não vieram atrás de mim porque vocês querem me ouvir, vocês vieram atrás por causa dos pães, porque vocês querem comer. Muitos seguiam a Jesus não é porque eles queriam a Deus, eles queriam os milagres que ele fazia. E infelizmente hoje, a igreja hoje, eu estou falando no geral, ela tem buscado o profeta. Ela tem buscado ali aquele que realiza milagres. E aqui, ó, no capítulo deixa eu só abrir aqui. Mateus capítulo 16, 13. Depois dele realizar as duas multiplicações, depois dele andar sobre as águas, depois dele repreender o vento, aqui em Mateus 13, ele vai dizer, então ele falou, vou ter que ser mais claro com os discípulos. Aqui no capítulo 16, no versículo 13, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus pega os seus discípulos, leva eles para um lugar que nenhum judeu gostava de ir. Cesareia de Filipe era um lugar pagão. Naquele lugar havia uma gruta, uma caverna, que eles chamavam de a porta do inferno. Naquele lugar aconteciam rituais, aconteciam cultos pagãos, sacrifícios. Era um lugar que os judeus não iam, eles tinham medo. Eles acreditavam que ali era o Hades, que ali tinha o inferno, era o submundo. Eles tinham medo de ir para lá, porque era um lugar pagão cheio de cultos. E ele leva eles exatamente para aquele lugar que eles não queriam ir, que jamais eles escolheriam ir por conta própria. E Jesus, ao levá-los ali, eu não sei se foi em frente a essa caverna ou não, mas era um lugar pagão, muito pagão, adorava muitos deuses. Ele então pergunta, o que dizem que eu sou? E os discípulos respondem, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Lembra lá no barco? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quando Jesus vai tentar fazer milagre na tua terra, as pessoas olham para ele e dizem, não é este aquele carpinteiro que cresceu entre nós? Quem é este? Na sua própria terra. Como será que nós estamos enxergando a Deus hoje? Foi isso que Deus queimou muito no meu coração ontem, quando eu estava orando e meditando. O Espírito Santo queimou no meu coração e está dizendo, quem é o meu povo diz que eu sou? O profeta que está aqui pronto para realizar milagres? Ou realmente eles têm me visto como Deus Todo-Poderoso? Deus, quando visita Abraão, no capítulo 17, ele diz para ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Anda na minha presença, isso é perfeito. Ele está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, ei igreja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como o nosso pastor, ele diz, muitas vezes pegamos o extraordinário e transformamos em algo ordinário, comum. Simples. Pelo fato de, às vezes, hoje, não sermos perseguidos, não temos tanta guerra, tanta luta, por causa do nome de Deus, relaxamos, abaixamos a guarda, esquecemos quem somos perante Deus, que somos uma igreja, um exército do Deus vivo, que está em guerra espiritual todos os dias. Amados, o inferno não parou. Nós temos visto aí, olha, nas reportagens, ele continua agindo. Não é pelo fato de hoje mal vermos o Espírito se manifestando dentro da igreja, que está querendo dizer que o diabo não exista.
O diabo está cegando o povo de Deus. Está cegando o povo, está deixando surdo. Na correria do dia a dia, é trabalho, é filho, é escola, é reunião, é isso, é aquilo. Chega em casa cansado e vai dormir. É festa, é isso e aquilo. E Deus está dizendo, ei, eu sou perto de voltar. Desperta, igreja. Desperta, igreja, o inferno está lutando, o inferno não parou. Ontem eu saí com meu esposo, não foi antes de ontem, estava indo para o trabalho. E a gente passou de noite em frente a uma rua cheia de bar. Ele falou, meu Deus, quantas pessoas ainda tem para ganhar para Jesus? Jesus volta hoje, quantas pessoas vão para o inferno? Quantas pessoas vão para o inferno? E a gente esquece de orar, de se posicionar como igreja. E aí, seguindo aqui, respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluias. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas. Aqui Jesus não chama mais ele de Pedro. Deus já tinha mudado o nome dele para Pedro. Mas aqui ele está lembrando, ei, Simão Barjonas, não foi você quem revelou isso, não foi de você mesmo. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, não foi o próprio Pedro que entendeu aquilo. Ele diz, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro. Aí ele está dizendo, e sobre esta pedra edificarei a minha rocha, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado. Olha aqui, bateu a luz aqui. Terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele levou eles naquele lugar que eles tinham medo, que chamavam de portas de inferno, para eles poderem entender. Deus, ele usava figuras, situações do dia a dia daquela época, para que eles pudessem visualizar o que ele estava querendo dizer. Vocês têm medo dessa porta aí do inferno. Vocês têm medo de vir para cá, porque aqui simboliza as portas do inferno. Mas estou querendo dizer sobre esta revelação. Qual era a revelação? Que Jesus é Deus, é Filho de Deus. Sobre a revelação de que quem habita em nós não é um simples profeta. Que quem habita em nós, através de Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Que tem autoridade nos céus, na terra e no inferno. Ele está dizendo, ei, tudo aquilo, se você entender como igreja, que age como igreja, se posiciona como igreja do Senhor, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. E nós temos que desligar todas as obras satânicas do inferno. Essa é a nossa função. O diabo arma, o diabo apronta, começa a armar ali uma cilada. A igreja se posiciona e quebra aquilo lá. Mas se a igreja não se posicionar, o governo de Satanás, ele começa a expandir, a crescer. A única coisa que paralisa o governo de Satanás é a igreja se posicionar como igreja. É se posicionar e lembrar quem é o Deus que habita dentro da gente. E lembrar, Deus, o Senhor não é apenas um profeta. O Senhor agiu como profeta aqui na terra. Mas o Senhor é o Deus, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que andou ali junto com Adão, hoje anda comigo. Que anda comigo aonde eu vou, aonde eu ponho os meus pés, ali está entrando o Deus Todo-Poderoso com você. Não tenha medo. É realmente dizer, olha Satanás, você está aí, mas eu estou entrando, então um vai ter que sair, o que vai sair é você. É chegar em casa e dizer, você tem arrumado confusão até hoje na minha casa. Mas quem está entrando aqui não é apenas a Vanessa. Quem está entrando aqui é o Deus Todo-Poderoso que habita dentro de mim, está entrando comigo. E Deus deu toda a autoridade ao nome de Jesus. Deu toda a autoridade de governo através de Cristo. E Cristo nos concedeu essa autoridade através dele. Não vamos diminuir o que Deus é.
Não vamos diminuir, porque para a gente pode não ter custado o preço. Hoje é fácil. Antes, para Deus se manifestar no templo, precisava cumprir todo um ritual. Hoje, é apenas dizermos: eis-me aqui, Senhor. Sonda meu coração, vê se há algo em mim. Vê se há algum caminho mau e me guia pelos caminhos da eternidade. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Poder dizer: Deus, estou aqui para cumprir a Tua palavra, o Teu propósito. Tenho sim as minhas funções, que eu tenho que exercer aqui na terra, mas a minha maior função é exercer como exército de Deus. Trazer o reino de Deus a essa terra. Trazer o governo de Deus à nossa casa, ao nosso trabalho. Porque o último que Deus, Espírito Santo, queimou muito, 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 eu enfatizo isso ontem no meu coração. E hoje de manhã, Ele dizendo: avisa a minha igreja, ao meu povo, que teve um preço alto. Teve um preço alto. A gente não pagou por nada, mas Jesus pagou. Jesus sabia a glória que Ele tinha lá atrás. E uma das orações que Ele faz, o Pai, Ele diz: Pai, devolva a minha glória que eu tinha antes da criação. Jesus sabia da glória que Ele tinha. E Ele, mesmo assim, com toda a sua glória, poder, majestade, governo nos céus, Ele abre mão de tudo, se esvazia de tudo, e assume, toma ali a forma de homem, num corpo frágil, que sente dor, que sente fome, sente sede, e morre por nós, paga o preço, com seu sangue, um preço que Ele carrega as marcas até hoje. Ele recebeu um corpo glorificado, mas ainda com forma de homem. Colossenses 3:21 vai dizer isso. Até hoje, Ele tem em seu corpo corporal, deixa eu abrir aqui, peraí, para não falar besteira. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus voltou aos céus, mas Ele não voltou na sua forma que Ele tinha antes, Ele voltou na sua forma humana. E nessa forma corporal, habita toda a plenitude de Deus. Ele está lá, em forma de homem, intercedendo por nós, lutando por nós, sendo nosso sumo sacerdote, porque a Bíblia fala que Ele será sumo sacerdote para a eternidade. Foi o preço que Ele pagou por nós. A gente não pagou nada, e nem paga para ter a salvação. Mas o que Ele pede é que a gente pelo menos dê valor ao preço que Ele pagou. Ao preço que Ele pagou, foi caro. E Ele carrega até hoje. Ele carrega até hoje esse preço, as marcas do que Ele fez por nós, por amor a nós, para que nós, novamente, pudéssemos ter esse relacionamento com o Pai e com Ele, que é relacionamento com o Pai e com o Filho através do Espírito Santo. Então vamos se posicionar e dizer: Deus, eis-me aqui, que eu possa assim levar para as pessoas, não só o profeta, aquele que realiza milagres, que fala da palavra de Deus, aquele Deus que realiza milagres, mas levar o Deus que é o Todo-Poderoso e que continua. Deus, Ele fala: Ei, eu sou o mesmo, eu não mudo. Vai existir juízo, o inferno existe, o céu existe, e quem ou vai para o céu ou vai para o inferno. E por causa de hoje está essa calmaria, entre aspas, com a igreja. Muitas pessoas têm se esquecido que o inferno existe. E que todos os dias, milhares de pessoas estão sendo tragadas por ele. Milhares de pessoas. Milhares. E possamos levar. Deus, eu estou aqui sim para levar o Teu amor, o Deus que é amor, o Deus que é provisão,
mas principalmente o Deus, que é Deus de justiça, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E porque o tema é Emanuel, o grande sou eu. Porque Mateus 1,18, ele vai dizer, para a gente encerrar. Aqui em Mateus 1,18. Em Mateus ele fala essa parte que os outros não mencionam. Ele vai dizer, ora, não, 18 não, 21, perdão. Vamos pular já para o 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Isaías. Que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer o que, amados? Deus conosco. Desde lá de Isaías, Deus está declarando, ei, meu filho vai vir. Mas ele vai vir declarando o quê? Querendo dizer o quê? O Deus Todo-Poderoso está com você. O Deus conosco, o Deus Emanuel. Jesus, ele veio não só para realizar milagres, que faz parte dele. Nele a cura, a saúde, a prosperidade. Mas principalmente para andar conosco. Para estar conosco aqui e na eternidade.